hora do Itatiaia Saúde. E hoje nós estamos recebendo aqui a médica doutora Luciana Matoso Murta Fonseca. Ela que é médica, gastroenterologista e também nutróloga. Oi, doutora, bom dia. Bom dia, Patrícia. Prazer te receber, viu? Olha, o motivo da doutora Luciana, gente, é pra gente falar sobre a questão da conscientização da doença celíaca. Estima-se que no Brasil nós temos aí mais de 2 milhões de pessoas que têm a doença e precisa do tratamento. Ô, doutora Luciana, o que é a doença celíaca? Patrícia, a doença celíaca ela é uma resposta errada do corpo à presença do glúten, né? O glúten é uma proteína que está aí presente em alguns alimentos, principalmente o trigo, cevada e centeio. E esses indivíduos que desenvolvem a doença celíaca, eles possuem uma alteração genética. Então, eles têm lá no DNA uma alteração que predispõe a essa resposta errada ao glúten. Muitos alimentos têm o glúten, não é isso? A senhora pode exemplificar, por exemplo, quais são esses alimentos do dia a dia que contêm o glúten? Claro. O mais conhecido é a farinha de trigo, né? Que está presente aí no nosso dia a dia em quase todos. Ainda mais nós mineiros, né? Que gostamos muito de uma quitanda, biscoito, bolos. Mas alimentos também que a gente acha que não tem. Então, embutidos possuem glúten. Balas, alguns doces possuem glúten. Cerveja possui glúten, né? Então, ainda não é muito claro na legislação brasileira a colocação da presença do glúten ou não dos alimentos. E o maior problema é quando é criança, né? Que é até você identificar, a criança passa horrores. Muito vômito, muita coisa, né? Exatamente. As crianças também sofrem da doença celíaca, né? A gente começa a suspeitar a partir da introdução alimentar, quando deve ser introduzido glúten, mesmo nos pacientes que têm aí histórico familiar, para a gente poder diagnosticar a doença. Então, déficit de crescimento, anemia, diarreias podem ser sintomas também nas crianças portadoras de doença celíaca. Ô, doutora Luciana, é comum, de repente, um adulto, né, ser diagnosticado com a doença, sendo que durante toda a infância ele teve uma alimentação com glúten e tal. Aí chega na fase adulta, ele tem esse diagnóstico. Isso é comum? Sim, muito mais comum do que a gente imagina. Então, muitos pacientes, às vezes, são assintomáticos. Aquele celíaco que a gente imaginava que teria diarreias, emagrecimento, anemia é importante, esses são mais raros. Então, existem pacientes assintomáticos ou que apresentam uma anemia, uma deficiência, né, às vezes ali de uma B12 que não foi investigada. E a gente vai investigar mais a fundo e é doença celíaca, sim. Olha, a Vera é do bairro Gutierrez, está aqui no nosso YouTube, um abraço para ela. Ela pergunta, como é feito o exame para diagnosticar essa doença? Olha, o ponto mais importante que a gente tem que frisar sempre é que o diagnóstico tem que ser na presença do glúten. Então, a gente vê muito hoje as pessoas tirando o glúten da dieta, né? Porque é inflamatório, porque engorda, o que atrapalha no diagnóstico. Mas o diagnóstico inicialmente é feito através do rastreio com exame de sangue, né? Que a gente pede os anticorpos. E esses anticorpos, vindo positivos, a gente precisa de confirmar com uma endoscopia direcionada para a pesquisa de doença celíaca, que vai mostrar a alteração mais importante, que é o achatamento ali do intestino, que é a famosa atrofia ali do intestino. Então, o diagnóstico é exame de sangue mais endoscopia confirmatória. Uma combinação de exames, né, doutora? Não basta a pessoa simplesmente tirar o glúten por sua conta e risco. Pode até dificultar o tratamento, não é? Com certeza. Essa retirada do glúten faz com que a gente fique um pouco perdido, né? Se aquilo ali era doença celíaca ou não. E alguns pacientes desenvolvem muito medo do glúten, né? Porque associam o sintoma ao glúten. E para o diagnóstico a gente precisa de reintroduzir o glúten por 6 semanas. Pois é, eu queria perguntar a senhora uma coisa interessante. O glúten faz tanto mal à saúde? Não, né? Não, né? A gente já teve o ovo. É um dos componentes, né, da nossa nutrição, né? Exatamente. Eu falo que a gente já teve o ovo como vilão, né? O leite. E agora o glúten vem aí também como mais um vilão que não é, né? É verdade. Olha, a Estela é de Igarapé, ela tá perguntando justamente sobre o leite. Ela pergunta se o leite também é retirado aí da dieta do celíaco. Não, o que acontece é que o paciente, quando ele tem o diagnóstico da doença celíaca, às vezes ele está com o intestino inflamado, às vezes não, né? Ele está com o intestino inflamado
E essa inflamação pode dificultar na digestão de alguns alimentos, como, por exemplo, a lactose. Então, às vezes, a gente precisa de tirar a lactose de uma forma transitória até a gente recuperar esse intestino e o paciente voltar a ter condição de digerir a lactose de novo e não ter sintomas. Então, não faz parte, de uma maneira geral, a retirada do leite, não. Olha, o Valdez traz aqui uma reflexão muito séria. Ele fala, doutora, que os alimentos aí para dieta celíaca são muito caros, né? Que não tem, assim, nenhuma isenção de impostos, que eles precisavam de ter isso. Que ele tem a doença celíaca e tem muita dificuldade de manter a dieta. É isso mesmo? A senhora vê isso dos seus pacientes? Sim, inclusive a gente está transitando aí, né, num projeto de lei para realmente ter a isenção dos impostos federais nos produtos que contém o glúten. Então, uma das dificuldades, às vezes, da aderência ao tratamento é o preço dos alimentos. O pacote de pão, por exemplo, um pão normal custa em torno, às vezes, de R$9, um sem glúten custa em torno de 30. Então, é muito diferente. É verdade. A diferença, hein? É verdade, porque o outro é uma massa totalmente especial, né? E fora que a pessoa que tem a dieta, né, aqui, a Maria Helena tá falando aqui, relatando que aonde que ela vai, seja a festa que for, ela tem que levar aí uma cestinha de alimentos dela para poder comer, se alimentar. É isso mesmo, doutora? Uma das complicações, que a gente pensa sempre em complicação no corpo, né, da doença celíaca, mas existe uma complicação social, né, de qualidade de vida. Então, a nossa vida, ela é regrada a glúten. Nós mineiros, mais ainda. É verdade. Então, o paciente, ele se torna um peixe fora d'água, porque ele não pode nada, ele não sabe onde tem glúten, onde não tem. E não é só o glúten claramente ali. Existe também a contaminação cruzada dos alimentos que não possuem glúten na sua composição, mas que podem estar contaminados com glúten por causa da manipulação. Fazer uma dona de casa falando aqui que o filho sempre fazia muito vômito, tudo que comia e tal. Só quando ele chegou aos 16 ou 17 anos que foi identificado que não podia, ele não era, a lactose era um problema na vida dele, né? Então, só depois que foi descobrir. Olha, a Alana também, a nossa ouvinte internauta do bairro Goiânia, ela tá dizendo que no início ela ficou até deprimida, porque realmente se sentia um peixe fora d'água, tinha vontade de comer e não podia. Por último, a Alana pede para a senhora exemplificar como que é feito o tratamento. O tratamento da doença celíaca, ele é basicamente excluir o glúten da alimentação. E aí a gente não fala em poder comer um pouquinho, né? A doença celíaca, ela não é uma intolerância, então não tem relação com a dose, com a quantidade de glúten. Então, se o paciente come um pouco de glúten, ou se ele come um pão de sal inteiro, a presença do glúten já é um gatilho para deflagrar aquela inflamação. Então, não tem medicamento, né? O tratamento é nutricional, psicoterápico e acompanhamento médico. Que boa resposta, já responde aqui a Bruna, porque ela fala que para lactose, né, intolerância ao leite, você tem aí remédio que é a lactase. Exatamente. E ela tá falando exatamente isso. Pro glúten não tem remédio, doutora? Não tem remédio. E o que existe uma enzima no mercado para o glúten, mas é para uma outra condição, que é a sensibilidade não celíaca ao glúten, que é parecida com a intolerância à lactose. Então, na verdade, é uma dificuldade na digestão, mas que não leva a um processo inflamatório como na doença celíaca. Então, para a celíaca, não tem enzima. Precisamos falar mais sobre esse assunto. Olha, eu quero agradecer muito a doutora Luciana Matoso Murta Fonseca. Primeira vez que a senhora vem a Itatiaia, vai voltar outras vezes, tá bom? Será um prazer. Eu que agradeço muito poder falar sobre essa condição que a gente precisa de alertar a população. Quer deixar aí o seu Instagram, uma rede social? Claro, eu tenho o Instagram, né? Doutora Luciana Matoso Gastro. Quem puder me segue lá, que eu tenho mais conteúdos sobre vários outros temas também. Obrigada, Patrícia. Muito obrigada, volte sempre.